E eu quero compartilhar com vocês um texto que nós muitas vezes vimos esse texto. Nada é impossível para Deus. Nós vemos esse versículo em adesivo, em camiseta, em vários outros lugares, mas nós não conhecemos o contexto em que essa palavra foi citada. E ela foi citada diante de um milagre que aconteceu. Eu preciso que você preste bastante atenção para aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel era sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante do Senhor. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e ficou dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento pois será grande aos olhos de Deus. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no seu espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os obedientes à sabedoria dos justos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então o anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhes transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até no tempo oportuno. Versículo 23. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para fazer a minha humilhação perante o meu povo. Agora vamos ver, nós vemos aqui uma mulher, uma idosa, que ainda não tinha experimentado a oportunidade de gerar um filho, de cuidar de um filho, de ter uma herança, de ter uma promessa de Deus, e por causa disso ela sofria constrangimento e humilhação. Agora no versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, lhe porá o nome Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como isso vai acontecer, se sou virgem, nunca tive um filho? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Amém? Vocês estão entendendo o contexto aí, né?
É claro que nós sabemos que nada é impossível para Deus em qualquer situação, mas esse é o contexto em que foi dito, e não foi Jesus que falou, foi o anjo que falou para Maria. Versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Amados, o que nós temos vivido? A direção que o Senhor tem dado para a liderança dessa igreja: grupos familiares com várias faixas etárias, várias localidades, vários facilitadores que nunca tiveram oportunidade de liderar a igreja publicamente, mas serão facilitadores. E num momento como este, o que acontece? Em qualquer igreja, de qualquer tamanho, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então nós vamos primeiro pegar a experiência de Isabel. Isabel era idosa e era estéril. Então de repente nós temos pessoas aqui com 20, 30 anos na igreja. Mas eu nunca facilitei nada, nunca dei um testemunho, nunca dirigi uma oração. Quem capacita é o Senhor. Quem vai te capacitar a preparar de filhos e filhas espirituais as pessoas, os discípulos do Senhor Jesus, que serão confiados em seu grupo pequeno, quem vai te capacitar é o Senhor. O máximo que o pastor Jéder pode fazer, o máximo que qualquer outro pastor que vier aqui pode fazer, é dar algum treinamento. Mas irmãos, treinamento todos recebem, mas quais são os que mais frutificam? Aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me usa. E o que acontece? Aquilo que eu já tenho dito aqui nas outras vezes, você não pode confundir um pequeno desafio que o Senhor está te dando. Para alguns, cuidar de 3 pessoas é um desafio enorme. Para outros, cuidar de 10 pessoas não é nada demais. Eu não sei qual é o tamanho desse desafio para você, mas amados, perceba que o Senhor chamou. O Senhor poderia ter chamado uma mulher, uma outra virgem, ou uma outra mulher que já fosse casada há algum tempo e não tivesse filho. Deus poderia ter chamado essa pessoa para gerar João Batista, que seria o precursor do ministério de Jesus. Mas aqui nós vemos Deus dando uma lição de que não importa a sua experiência com Deus. Perceba que Isabel já tinha experiência com Deus. Ela era também descendente de Arão. Perceba que o texto diz isso, porque Zacarias, ele era sacerdote, porque ele era da descendência de Arão, mas Isabel também era. Ou seja, os dois foram criados na mesma direção. Os dois foram criados conhecendo o Senhor, as manifestações do Senhor. A descendência de Arão era uma descendência muito próxima de Deus. Então nós precisamos, amado, ter no nosso coração que aquilo que Deus quer fazer nessa igreja, Ele vai fazer com aqueles que se dispuserem. Seja você uma idosa ministerial, já está há muito tempo na igreja e nunca cuidou de nada, ou seja você uma virgem ministerial, alguém que está começando a dar suas caminhadas com Deus, o Senhor vai te capacitar. Perceba aqui o que esse texto diz, no versículo 14, que o fruto do ventre, o fruto do ministério que Deus está te confiando, será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento de cada grupo familiar. Amém? Existem pessoas perto das casas das pessoas aqui desta igreja, dos integrantes desta igreja, que não imaginam que dentro de algumas semanas, uma vez por semana, vai ter um grupo orando na mesma rua deles, vai ter um grupo intercedendo pela família deles. Eles não imaginam pessoas que passam pelas igrejas e dizem: aí está o povo burro que dá dinheiro para pastor. Daqui a pouco eles serão alcançados pela palavra de Deus, por causa da sua vizinhança. Eu gosto muito de fazer essas comparações com esse texto. No versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Então, em alguns momentos, nós temos pessoas na igreja que dizem: meu tempo já passou, eu queria fazer um seminário, mas não deu, eu queria fazer alguma coisa para Deus, mas não dá. Fica ali só naquele momento, durante o culto, ou seja na intercessão, ou seja no momento de contar as ofertas, ou seja no momento de cuidar das crianças. Isso é muito pouco para mim. É uma oportunidade que você tem de cuidar daqueles que o Senhor vai trazer. Irmãos, Deus não é Deus negligente. Deus não é Deus negligente.
A razão pela qual não se converte aqui todas as semanas 10, 15 pessoas é porque não tem como essas pessoas serem recebidas, não tem como essas pessoas serem cuidadas. Se no ano passado, cada domingo, se convertesse 10 pessoas aqui, no final do ano vocês teriam 520 pessoas. Mas o que iria fazer com 520 pessoas? E apenas trazê-los para o culto, para receber a palavra de Deus? Como elas iriam ser ensinadas? Como elas cresceriam na palavra de Deus? Como elas iam aprender a se relacionar com outros irmãos? Como é que 500 pessoas vão conhecer uns aos outros? Então, por isso, amado, o grupo familiar, ele vem para fortalecer esse chamado, o propósito de Deus para a igreja. Novamente nós vemos aqui no versículo 26, quando o anjo ainda deu, no versículo 28, quando o anjo se aproximou de Maria e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Qual foi a reação de Maria? Ele falou para Maria se alegrar: alegre-se, o Senhor está com você. Mas aqui a reação da Maria, ó, é a reação que nós temos em toda a igreja. Eu tive na minha e alguns aqui vão ter também. Maria ficou perturbada com essas palavras. Existem desafios que perturbam a gente, mas como é que eu vou fazer? Eu me lembro quando eu ministrava louvor, e o pastor da minha igreja falou: olha, o rapaz que dirige o culto terça-feira aqui, ele foi para a escola de sargento, e eu quero que você dirija o culto. Irmãos, eu era gago. Como é que eu vou dirigir aí, ó, até gaguejei de novo, tá vendo? Eu sempre gaguejo, Deus sempre me deixa gaguejar para me lembrar de onde eu saí. Então, amado, como é que eu, gago, ia dirigir um culto? Como? Então, aconteceu isso aqui, ó. Meu coração ficou perturbado. Falei: gente, tudo que eu faço cantando. Eu sempre fui bom de cantada. Então, porque eu fazia tudo cantando. Então, irmãos, olha só. De repente você está olhando: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dirigir um grupo? Como é que eu vou interceder? E quando tiver um problema no meu grupo? Irmãos, mesmo quando o Senhor diz: alegre-se, você foi agraciado, você vai receber na sua casa um núcleo da igreja, do ministério Ouvir e Crer, dentro da sua casa. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. É impressionante. Muitas famílias compartilham a bênção que é receber um grupo familiar em suas casas. O ambiente fica transformado. As pessoas compartilham como é gostoso se reunir nas casas. É um outro sabor, é um sabor diferenciado. Vocês virão aqui no domingo, vão ter uma experiência. Mas durante a semana nas casas, eu mudo o meu nome se vocês não se apaixonarem. No começo é difícil. Você imagina: gente, quarta-feira é dia de ir para a igreja, não é dia de ir para a casa de ninguém. Mas daqui a pouco vocês vão ficar praticamente viciados em poder estar na casa das pessoas, compartilhar com a informalidade. Aqui, por exemplo, eu estou falando, está todo mundo caladinho me ouvindo. Enquanto eu estou falando aqui, várias frases são formadas na sua mente a respeito do que eu estou falando. Mas se nós estivéssemos numa célula, eu ia perguntar: alguém quer comentar alguma coisa? Aí todo mundo ia comentar. Eu sei que enquanto eu estou falando, a maioria de vocês estão pensando algo, está sendo acrescentado, algumas dúvidas vocês queriam tirar, mas isso vai acontecer num grupo familiar. Então, qual foi a reação da Maria? Mesmo sendo apresentada diante de uma excelente oportunidade, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo tranquilizou Maria, e ele quer tranquilizar você nessa noite. Não tenha medo, você foi agraciado por Deus, amém? Diga para quem está do seu lado: nossa igreja foi agraciada por Deus. Isso, maravilha. O irmão de camisa vermelha, diz para a irmã ali que ela foi agraciada por Deus, tadinha, ela ficou sozinha, ela olhou para os lados, aí, beleza. Então, irmãos, perceba que quando nós recebemos um desafio da parte de Deus, na verdade nós somos agraciados. E quando eu recebi aquele desafio naquela vez que eu era gago, se hoje eu falo pelos cotovelos, é porque naquela vez eu tive a oportunidade de dirigir um culto. E o que acontecia? Embora eu gaguejasse, quando eu pegava o microfone, eu gaguejava muito menos, né, que eu parava, né? Se lembra do pastor Silas Zdrojewski? Você conversava com um cara no corredor, mas ele era muito gago, aquele gago. Irmão, dava nervoso conversar com ele. O homem subiu o púlpito até hoje. Ele é gago no corredor, pega o púlpito. Irmãos, não gagueja nada. Mas comigo não foi assim, eu fui aos poucos.
Amado, se não fosse aquele pastor me colocando na frente de um culto, hoje eu não estaria, até hoje eu estaria gaguejando. Então perceba que Deus te dá, eu não sei qual é o seu problema, se é gagueira, se é medo, sei lá o que é que você tem, mas o Senhor está te dando uma oportunidade. Você será um agraciado em ser um facilitador, ou receber. Alguns não vão receber, mas vão facilitar. Outros não vão facilitar, mas vão receber. Outros vão receber e facilitar. E os que tiverem pecado não vão fazer nenhum nem outro, né? Já mandei a letra, né? Fica a dica. Irmãos, perceba a experiência que Maria teve. Então ela teve medo, e o Senhor falou para os dois o quê? Para as duas. O que o anjo falou para um e para outro? Está sendo gerado algo através de você. É impressionante isso. Quando eu voltei para a Primeira Batista, tinha uma rede de células que tinha no papel 90 células, mas 30 estavam morrendo. 30 já estavam mortas, porque não deu conta de cuidar de todo mundo. Tinham 60. Das 60 eu recebi 19. Das 19, 7 morreram. Ficaram 12. A maioria delas com 5 pessoas. Tinha algumas com 13 e outras com 10. A média 5 pessoas. Hoje eu tenho 66 grupos familiares com uma média de 10 pessoas em cada um. Só ano passado nós batizamos, apenas a minha rede de jovens universitários, nós batizamos 100 e poucas pessoas. Então entenda, amados, que quando nós começamos a entender esse chamado de Isabel, que já era uma mulher com uma longa experiência ministerial, mas foi desbloqueada para poder gerar algo para honrar a Deus, e a outra que era virgem, nunca tinha gerado nada para Deus, era comparado a alguém que tem 1 ano de convertido, nunca tinha dirigido uma reunião de oração, não fez nenhum curso bíblico, mas amado, ela sabia que ela estava sendo agraciada, era uma oportunidade que ela tinha. Então quando nós vemos que tudo aquilo que foi gerado dentro dela, amado, tudo é apenas um embrião. Tudo é apenas um embrião. Essa experiência que nós vamos começar com pequenos grupos familiares é apenas um embrião. Daqui a pouco vocês verão esses grupos se desenvolvendo. As pessoas que um dia estiveram aqui, elas voltarão. Porque muitas pessoas saem da igreja e têm vergonha de voltar, porque ela não quer ver todo mundo. Mas quando ela souber que tem um grupo dos amigos dela reunido em algum lugar, ela vai voltar para esse grupo, e esse grupo vai trazer essa pessoa de volta, amém? É assim, isso acontece em toda igreja. O que acontece? A pessoa está acostumada aqui com o ministério Ouvir e Crer. Aí ela ouve a história de uma outra igreja que tem mais retiro, que leva mais cantor, que faz mais evento, que faz campanha de cura, que leva um monte de pregador famoso. Qual a sensação que ela tem? O negócio lá é bom. Aí ela vai para lá. Quando ela chega, ela percebe que o coração dela é ouvir e crer. Mas só que quando ela foi embora, ela deixou tanta gente triste, porque as pessoas sentiram a falta dela. Ela não fica bem lá, porque ela sabe que aquilo ali é só evento. E conforme diz o pastor Eibe, evento é vento, né? Só passa e vai embora, é vento. Então ela não é alimentada, não é fortalecida, ela não tem um relacionamento numa igreja como essa, não tem um cuidado pastoral que eu sei que os pastores de vocês oferecem para vocês. O que ela faz? Como é que eu vou voltar lá se todo mundo ficou triste com a minha saída? Será que eles vão me aceitar? Aí o diabo começa. Eles não vão aceitar, não. Eles não amam você. Com que cara você vai voltar lá? Quer dizer que quando você estava de boa, você foi embora. Agora tu quebrou a cara, está querendo voltar. Irmãos, o inimigo coloca isso no coração das pessoas. Mas quando tem um grupo familiar, o que a pessoa pensa? Eu não vou precisar encarar a igreja toda de novo. Eu vou só lá onde o povo que eu sei que vai me receber. Irmãos, daqui a pouco ela está de volta. Isso acontece demais na nossa igreja. Porque em toda igreja acontece saída e retorno. Só que muitos vão e depois ficam perdidos. É igual a igreja que se divide. Um líder se rebela, leva um povo junto com ele. Quando o povo que vai com ele vê que ele não é flor que se cheire, aí também não consegue voltar para outra igreja, porque saíram fazendo barraco, e o cara acaba se perdendo, se esfria na fé. Então, amados, nós precisamos entender que esse chamado de Deus
para algo novo, que vai trazer alegria ao coração das pessoas. É um renovo na vida desta igreja, vai ser um renovo para novas experiências de liderança e de ministério. Irmão, perceba, na minha igreja eu já falei, são 6.000 pessoas e 12 pastores, irmão. Ou seja, uma pessoa vai para a minha igreja com um chamado pastoral, que nem é o Rockley, ele vai ter que esperar 5, 6 anos. Mas se ele começar com um grupo familiar, o grupo familiar dele vai multiplicar, e vai multiplicar, daqui a pouco ele está com 50, daqui a pouco ele está com 100 pessoas. Não é que o pastor vai dar um pastoreio para ele, mas a liderança dele vai ser reconhecida pela igreja. E tem oportunidade para todo mundo ministrar. Você quer ministrar a palavra? Não é só aqui que você ministra a palavra, você pode ministrar lá no grupo familiar. Então o seu ministério vai começar a desenvolver. Ao invés de você pegar um microfone aqui, ministrar para 150 pessoas com medo tremendo, você vai começar a treinar a ministração da palavra no grupo familiar. E ali você vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, vai andando junto com a tua liderança, vai caminhando em lealdade, vai assimilando a visão da igreja. E se o pastor permitir e perceber que é assim, você vai ver que logo, logo você será um dos pastores desse ministério para a glória de Deus, amém? Então tudo isso é o quê? É igual João Batista, é um embrião, é Deus chamando. Seja você que nunca teve filhos espirituais, ou seja você que acabou de chegar e não tem porque acabou de chegar, não importa, Deus tem um chamado para quem está há muito tempo e para quem acabou de chegar. No reino de Deus não existe tempo de casa. No reino de Deus não tem esse negócio, o outro veio, chegou agora, o irmão ali chegou primeiro, vamos embora botar ele primeiro, depois é a vez do Luizão que chegou bem depois. Não é nada disso. No reino de Deus, o que Deus quer, irmãos, é um coração disponível. Coração disponível. Muitas igrejas no Brasil foram abertas por pessoas analfabetas e inexperientes. Mas por que Deus usou essas pessoas? Coração disponível. Está aí esse pastor que faleceu essa semana, Davi Miranda, né? Da Deus é Amor. Ele era um homem letrado? Não. Ele era um homem simples. E olha o que Deus fez com ele. E tem pessoas letradas que Deus usa com simplicidade também. Então o evangelho, quanto mais simples for, mais longo será o alcance dele. Perceba, você não pode dar feijoada para uma criança, mas você pode dar um mingau de maisena para um adulto. Então, quando o alimento é simples, você pode dar para todo mundo vai gostar de mingau de maisena. Eu gosto de mingau de maisena ou cremogema com uma canelinha em cima. É uma maravilha, né, irmão? Todo mundo gosta. Agora, você não pode dar feijoada para uma criança, mas você pode dar mingau para qualquer pessoa, mingau de aveia, seja o que for. Então, amados, quanto mais simples for a transmissão do evangelho, mais pessoas serão alcançadas para a glória de Deus, amém? Então aqui nós vemos que na visita de Maria, que Maria fez a Isabel, naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, amém? Então nós percebemos o que? Aqui no versículo 35, no versículo 34, Maria questionou, igual alguns aqui estão questionando, mas como é que eu vou facilitar um grupo? Como é que eu vou gerar um filho? Como é que eu vou ficar grávido de filhos espirituais? O anjo, olha a pergunta dela, como acontecerá isso se eu sou virgem? Como eu vou facilitar um grupo se eu nunca preguei? Como é que eu vou conduzir um grupo se eu nunca dirigi um culto? Olha o que o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. Amém? Amados, o que acontece? Para você poder liderar, você não precisa fazer um curso de liderança MBA em Harvard. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te encher, se você for pleno do Espírito Santo, é tudo que precisou, irmão. Ué, o que tem a ver gravidez com o Espírito Santo, irmão? Porque, amado, através do Espírito Santo nós fazemos coisas impossíveis. Só o Espírito Santo nos destrava. Só o Espírito Santo nos dá discernimento para solucionar, para abrir, para saber a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de descansar, a hora de trabalhar. Por isso que o anjo falou.
O anjo não falou para ela: fique tranquilo que o teu útero está nas mãos de Deus. Não, já mandou a letra: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Pronto, vai ser desse jeito. E é desse jeito que vai acontecer na vida e no grupo familiar que cada um de vocês estiverem, em nome de Jesus, amém? Essa é uma atuação do Espírito Santo, amados. Não adianta, não adianta. Já teve igrejas em Campo Grande, já teve igrejas aqui em Dourados, que pegaram um mapa de Dourados ou de Campo Grande, pegaram uma régua assim, A, B, C, D, até Z, e 1, 2, 3, até 30. Setor A 30, setor B 27. Aqui, irmão, sem Espírito Santo isso não vai para frente, não. O que tem que ter é o Espírito Santo, é descendo sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo é que vai fazer essas coisas em nome de Jesus, amém? Porque isso aqui, irmãos, o computador faz. Você joga lá os membros da igreja baseado no CEP, tem programa que já separa todo mundo pelo CEP. E o Espírito Santo, cadê? É bom ser regional? É, e deve ser. Agora, irmãos, não basta fazer isso não. Isso aí é na força humana. Isso aí é apenas fruto da cognição. A cognição é uma bênção, um presente de Deus. Mas se não tiver a unção sobre isso, não vai adiantar de nada. Então precisamos buscar a unção, buscar o óleo, buscar o azeite do Senhor, para que nós possamos entender que as coisas são tão espirituais. Isso é tão espiritual. E nesse caso, esses dois bebês tinham um valor profético, uma simbologia profética tão forte, que quando uma mãe chegou perto da outra, se cumprimentou, o ventre das duas se comunicou, porque realmente era algo movido pelo Espírito de Deus. E é assim que nós temos que caminhar em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso pregar sobre vocês, para vocês hoje, a respeito da vida no Espírito, porque isso é o que vocês têm ouvido. Essa é a ênfase desta igreja, é vida no Espírito, é dependência de Deus, é buscar o Espírito de Deus. Mas eu quero que nessa noite você entenda que na carne não conseguimos nada, na academia não conseguimos nada, na teologia da letra, tudo isso é muito bom, mas sem o Espírito de Deus, irmãos, não acontece nada. Então nós temos que depender e clamar para que o Espírito de Deus venha sobre cada facilitador, cada casa que vai receber um grupo familiar. E nós temos certeza que essa igreja vai continuar vivendo um grande avivamento, e esse é o ano daquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. Vocês não podem abrir mão. Ninguém aqui deve dizer: não, porque em 2016, não é 2016 não, é 2015, é o ano que o Senhor escolheu, é o tempo que o Senhor escolheu, é a temporada que o Senhor, a estação que o Senhor escolheu para essa igreja, é a estação 2015. Então não abra mão, porque até dia 31 de dezembro Deus estará fazendo milagres contínuos neste lugar. E o que acontece? Quando o Espírito de Deus começa a se mover, ele não se move apenas nos grupos familiares, se move na igreja, porque as pessoas começam a experimentar uma coisa nova. Aí começam a trazer, cada grupo familiar se compromete a trazer pelo menos mais um não crente por semana, mas não trazer por trazer, orar. Vamos orar 4 semanas, e vai ter uma semana que o pastor Géder vai dizer: olha gente, domingo que vem nós vamos ter um culto evangelístico aqui, traga os não crentes, vamos ter um testemunho, vamos ter um louvor voltado para os não crentes, e com certeza, amado, olha que coisa maravilhosa, se em uma noite 5 pessoas se converterem, já é um novo grupo familiar. Já pensou que maravilha? Se todo mês isso acontecer, apenas 5 pessoas se converterem por mês, no final do ano serão 60 pessoas. Não é impossível, amado, não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Então nós vamos orar, intercedendo, clamando pela libertação, pela presença do Espírito em cada grupo familiar. E eu tenho certeza, amado, que os nossos olhos verão, e eu verei também, porque eu estarei aqui uma vez por mês, a diferença que Deus vai fazer na história da vida dessa igreja, e já está fazendo. Eu falei para o pastor Géder, na penúltima vez que eu vim aqui, que eu senti o ambiente espiritual dessa igreja já transformado. Eu sei que essa igreja está vivendo um novo momento já na dimensão espiritual, e se está na dimensão do Espírito, é porque já está chegando a existência para vermos aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus, amém? Então eu queria que todos ficassem em pé neste momento. Vou fazer apenas uma oração finalizando a minha palavra, e depois o pastor Géder tem outros momentos ainda para nós experimentarmos nesta noite, em nome de Jesus.
Eu queria que você fechasse os seus olhos e oferecesse a sua vida e o seu tempo para Deus. Eu queria que você oferecesse os seus dons e os seus talentos para Deus, e que você não tivesse medo dos desafios que o Senhor tem para a tua vida, que você não tivesse medo daquilo que o Senhor pode transformar você. Perceba que Maria, ela foi privilegiada em experimentar a vontade de Deus na vida dela. Ela não foi humilhada, não foi diminuída, não foi desprezada. O Senhor esteve com ela em todos os momentos, e apenas por causa da disposição dela, Deus escreveu uma nova história na humanidade. Deus pode escrever uma nova história em vários setores desta cidade, através da sua disposição. É tudo que Deus quer, é um coração disposto. Deus não quer um coração perfeito, Deus quer um coração disposto a ser tratado e ser usado. É isso que Deus quer. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por mais um despertar que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Muito obrigado que o Senhor tem nos chamado para experimentar coisas novas. E nós te clamamos, Deus, para a glória do teu nome. Faça, Deus, um novo tempo na vida desta igreja. E nesta noite, Pai, em que nós fomos despertados, ó Deus, para esse entendimento de que mesmo estando muito tempo e não ter feito nada na área ministerial, ou mesmo tendo acabado de chegar na igreja, o Senhor pode nos usar para escrever uma nova história. Eis-nos aqui, usa-nos, faça de nós instrumentos para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, podem se assentar. Obrigado, pastor Domício. Bom, queridos, eu quero apresentar para os irmãos, eu creio que algumas pessoas já viram, mas eu acredito que esse pequeno vídeo que eu vou mostrar agora, ele pode explicar exatamente, na essência, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pretendemos, que cada um desse ministério venha se tornar. Na verdade, não é o que nós queremos, a gente encontra isso na palavra de Deus. Portanto, se você puder prestar atenção nesse pequeno vídeo, eu gostaria que você se tornasse um desses que você vai ver agora. Solta o vídeo, DJ. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita.